eu achei que ele fosse esperar o training camp, esperar para ver se alguém se lesionava, barganhar mais um dinheirinho. A maioria da galera achou que ele ia priorizar um contender que ia fazer o famoso ring chase, ia perseguir um anel mesmo ganhando menos, mas ele acabou indo parar no Tennessee Titans. Exatamente, DeAndre Hopkins foi contratado por 2 anos e 26 milhões de dólares de salário base, mas com bônus ele pode ganhar até mais 3 milhões de dólares por ano. Aquelas metas. Se bateu a meta, em vez de 13 por ano, vai a 16. E aí, quero saber da Dani. Você também ficou surpresa? Você esperava o Hopkins num contender? Ou não, já que estavam só Patriots e Titans a princípio na disputa, a escolha pelos Titans não te surpreende? Faz sentido para os dois lados, tanto para o Hopkins quanto para os Titans? Ou você ainda está estranhando essa transação? Eu acho que surpresa nem tanto, como você mesmo falou. A gente só tinha o Patriots e o Titans mesmo na disputa, então eu acho que, por mais que no começo o Hopkins possa até ter tentado perseguir esse anel e tudo mais, meio que caiu por terra quando ele começou a ver as ofertas de mercado. Aí você já desiste dessa ideia e segue para outro time, para outra filosofia aí de jogo, né? Eu cheguei a comentar isso no podcast que a gente gravou essa semana, justamente o porquê do DeAndre Hopkins ir para os Titans, né? O DeAndre Hopkins vazou, teve aquele vídeo lá dele com o Bill Belichick, lembra deles conversando e tal, e todo mundo criou muito mais hype em cima disso. Mas o Insider, depois que teve a notícia, ele fez uma análise e ele falou o seguinte: o motivo principal que parece pelo qual o DeAndre Hopkins escolheu o Titans é justamente porque ele tem familiaridade com dois principais membros da comissão. O Hopkins e o Mike Vrabel já trabalharam juntos por 4 temporadas no Houston, Texas, quando o Vrabel era assistente defensivo, né? E o Hopkins também trabalhou com o novo coordenador ofensivo do Titans, que é o Tim Kelly, que atuou como assistente ofensivo do Titans por 8 temporadas, incluindo 3 temporadas como coordenador ofensivo lá de 2019 a 2021. Então, assim, só sobre a única temporada sobre o comando do Kelly, o Hopkins pegou 104 passes para 1.165 jardas e 7 touchdowns. Então, como a gente estava falando, eu acho que a ideia era perseguir um Super Bowl, era perseguir um anel, mas a partir do momento que você percebe que esses times não estão precisando de você, porque vamos combinar que tem time que não precisa. Eagles não está precisando. Se vier, também não vou reclamar. Mas Eagles, em tese, não está precisando. Chiefs não está precisando. 49ers não está precisando. E muitas vezes os times preferem ali se manter do jeito que estão. Né? O próprio Rams, que eu acho que tem boa chance de playoffs e tudo mais, não estava precisando. Então você começa a mudar a sua filosofia. Outra questão que eu acho muito relevante: você vai para um time, no caso de ir para o Patriots, em que você não vai ser tanto destaque, ou você vai para um time que vai te dar muita notoriedade? Porque o Titans não é famoso pelo seu jogo aéreo, óbvio que também não dá para querer muito com o Malik Williams ou com o próprio Tyreek Hill, aliás, o Ryan Tannehill, perdão. E então é óbvio que naturalmente é um time que tem muito mais jogo corrido. Derrick Henry está aí para provar isso. Mas a partir do momento que você chega para ser o cara que vai desafogar, que vai melhorar esse playbook e que vai ser o principal jogador, né, o wide receiver 1, o recebedor, sabe, inquestionável do time, muitas vezes se prefere, né, essa notoriedade. Então tem uma questão também a longo prazo de você pensar, você vai ser o cara principal desse time, você vai ganhar destaque, você vai começar a seu nome, se você atuar bem, seu nome vai ser muito cotado para jogador ofensivo do ano. Então as coisas começam a ser mais vantajosas para você do que efetivamente só o Super Bowl. Então, eu acho que toda essa familiaridade de você ir para um time em que o clima tá bom, porque você conhece os técnicos com quem você vai trabalhar, e você tem o plus de ser o cara que vai desafogar, né, o ataque desse time e se tornar a referência, porque o Titan só tem o Burks agora. Então, né, que está começando agora e tudo mais. Então, acho que tudo isso pesou. Obviamente que o Hopkins assinou um contrato de 2 anos. Você poderia falar, tá, Dani, por que não assinou um?
porque eu acho que ele também deve ter interesse em jogar com um quarterback com um braço um pouco mais forte, que é o caso do Will Levis, que vai vir provavelmente no ano que vem, porque o Ryan provavelmente não deve renovar esse ano, etc, etc, etc. E o Derrick Henry também está no seu último ano de contrato. Então, se você for parar para pensar de uma forma projetando para o futuro, esse ano eu jogo, mas o ano que vem eu vou jogar com quarterback novato, que tem mais potência de braço, né? Não sei como é que é ele no pocket, mas já teve análises aí nas OTAs, nos minicamps, falando que o braço dele realmente é algo muito forte, muito interessante. Para quem é recebedor, você só precisa que o quarterback tenha um bom braço, velho. O resto você faz, entendeu? E, além disso, você tem o Derrick Henry, talvez com uma dificuldade aí mais de renovar com o Titans, se é que vai renovar, e aí você se torna o único cara do ataque. Então, tem um pouco de projeção também que os caras têm que considerar, não só a questão do anel. E no Patriots, você já tem um Patriots que vai continuar com o Mac Jones, um Patriots que já tem outros jogadores, já tem outros recebedores, jogadores de ataque, já é um ataque um pouco mais dinâmico, não depende exclusivamente do seu jogo corrido, como é o Titans, né? Então eu acho que tem um pouco de você querer ser o cara que vai ser falado, o cara que vai ser destaque nesse time. Então há um certo ego aí envolvido nesse acordo do Hopkins com o Titans, que fez ele escolher pelo time de Tennessee. Na minha humilde opinião, que não vale nada, mas enfim, é isso que eu não falei com ele para saber qual foi o motivo. Mas eu particularmente gosto da ideia dele do Titans. Eu cheguei a dar uma olhada numa análise do Stefan Oh, da Sportsline, sobre o impacto do Hopkins no Titans. Ele aumentava em 6,5% a chance do time ir para os playoffs. É muita coisa. É muita coisa. Então, assim, o Titans, que parecia estar indo para um rebuilding, agora se torna um time que parece que quer brigar e muito por playoffs. E é um time que a gente não dá nada, mas sempre está lá, né? Sempre tá mordiscando uma vaguinha nos playoffs, ninguém lembra deles. Quando você vai ver, eles são uma defesa muito dura, chata de você jogar, um time ali com passadinho, que sempre consegue uma vaguinha, talvez com ele isso melhore, né? O Hopkins tem o poder, né, o condão de tirar essa unidimensionalidade do ataque do Titans, mas para mim a decisão dele era para qual braço curto que ele ia jogar, né? Porque é isso. No então, mas você prefere jogar para um braço curto que vai durar um ano ou um braço que vai durar um pouco mais? Quem já sofreu o Tannehill na pele não quer o Tannehill nunca mais. Mas então, boa sorte para ele, que vai jogar do lado do Ryan Tannehill e que torça para ele se contundir e entrar o Malik Willis para ele ter pelo menos uma perspectiva de alguma coisa. Nossa, coitado! Você vê como é que o cara tá torcendo para entrar o Malik Willis, é foda. Mas no Patriots eu acho que ele não tinha muito espaço, não, porque, de novo, o Belichick é o responsável pelo lançamento de 5 jardas para os anões, e o DeAndre Hopkins não é esse cara de jeito nenhum. Ele é mais um caso em que a realidade bate a porta. É só isso. O cara olha para si, ele olha para o cenário, ele olha o que dá para fazer, e a realidade bate a porta. Eu só espero, Ticas, que a realidade bata a porta também de um certo rapaz lá em Nova York, né? E a gente não pode esquecer que agora já saiu a notícia que o Patriots é um dos favoritos por Dalvin Cook. Então, talvez o Patriots também não tenha melhorado, se esforçado tanto por DeAndre, porque talvez o objetivo dele seja outro. Sabendo que eles têm Mac Jones, que é um braço aí problemático, vamos apelar para o jogo corrido. Eu tava achando até pior a transação, até te ouvir, Dani. Agora já tô passando um paninho, tô achando que faz mais sentido do que eu achava antes. Passar pano é comigo, eu só não passo pano pro Carson Wentz, tá bom? Eu acho que ele tá muito bem desempregado, que continue assim. E aí, só trazer um papo que a gente teve, agora não lembro mais se foi no NFL Diretoria ou no Play Call Podcast. O pessoal que torce pros Peitos chateado de ter perdido o Hopkins. Lembrando que depois da visita eles foram e renovaram o Devante Parker. Tipo assim, logo depois que o Hopkins visitou, saiu uma extensão de 3 anos pro Devante Parker. Então já tava meio claro que eles não estavam nessa jogada. Totalmente bipolar, né? E se tem uma coisa que a gente nunca pode questionar, principalmente nesse faro, né, nesse sentido aí de enxergar problema de longe, é esse olhar do Bill Belichick. Então, se não foi para lá,
Não reclama ainda não. Vamos ver se vai render nos Titans e pensa que, de repente, o Belichick sabe o que ele tá fazendo, se for o Dalvin Cook, então, mais ainda, tá? Não fiquem tristes. Confia no projeto. Confia no projeto. O projeto tá indo.